E vamos lá para mais um programa Três Poderes aqui no canal Ale Moraes TV, Veículos da História. Já está aí aparecendo na tua frente o mapa do Brasil das eleições 2024, as eleições caras de 2024, onde quem tem grana acabou levando as eleições aí em todo o país. Então, o partido vencedor dessas eleições, como aparece aí para vocês, com 887 prefeituras conquistadas em todo o país, foi o PSD. Né? E é interessante a gente ver e lembrar quem é o PSD. Né? O PSD ele não cai aí de paraquedas. Se a gente for ver o histórico dele, antes dele se tornar o PSD, ele era o DEM, né, ali em 2011, quando acontece a dissidência e o nome grande vencedor dessas eleições é o do Gilberto Kassab, daqui de São Paulo, que é o fundador e presidente do PSD. Então, vale destacar que essa dissidência que acontece em 2011 é com o DEM, né, que nós chamamos e chamávamos de democratas. Esse partido lá atrás ele tinha o nome de PFL, que foi um dos grandes partidos aí da história do Brasil, depois que acontece a redemocratização, pegando aí vários integrantes que eram formados da Arena na época da ditadura militar. Então ele tem aí esse lastro, né, de criação, que ele vem da Arena, depois se torna o PFL, do PFL ele vai se tornar o DEM, essa alternância de nome, alteração de nome, ela vai acontecer por causa de problemas estruturais que o PFL sofria e perdendo eleições consecutivas, ele muda o nome para DEM, aí depois cai no colo o PSD, formado por Gilberto Kassab, e hoje é o país com o maior número, perdão, o partido com o maior número de prefeituras do Brasil. Então esse é o PSD aí, o grande líder, que ele está na base do governo aqui de São Paulo, por exemplo, do Tarcísio, mas ele também tem ministérios no governo Lula. Então ele está aí alinhado tanto com o governo estadual, que tem ali um aspecto de direita, né? E com o governo federal, que é um governo de esquerda. Atualmente, o PSD tem, por exemplo, só para você saber, três ministérios com um orçamento de mais de 10 bilhões. Então, esse é o PSD, o grande vencedor das eleições. Vamos só dar uma olhadinha aqui no mapa, aproveitar que ele está na nossa frente, clicar aqui no PSD e entender quais são esses locais que ele consegue as grandes vitórias. A gente vê aqui na região sudeste, por exemplo, né, uma vitória muito expressiva na cidade de São Paulo. A gente vê vitórias aqui em Minas Gerais e olha aqui na Bahia, quem se lembra da Bahia, né, de Antônio Carlos Magalhães do PFL. Então, como eu falei para vocês, a dissidência que vem do DEM, que era o PFL, é uma prova aqui também a grande força que essa corrente política sempre teve na Bahia e que sempre teve no Nordeste. Né? As pessoas é, precisam separar um pouquinho a eleição federal, né, a eleição para presidente, da eleição municipal. Na verdade, ali no Nordeste, esses partidos de direita, de centro-direita, e hoje que o PSD representa o tal do centrão, eles acabam tendo uma força muito grande na região Nordeste e aqui também na região Sudeste, principalmente na cidade e no estado de São Paulo, tá certo? Então isso fica bem claro nesse mapa aqui. O segundo colocado com 854 prefeituras, ele, o MDB, que lá atrás era o PMDB, né, que lá atrás era também o MDB na disputa com a Arena. Então nós temos aqui o PSD, grande representante da Arena. Nós temos União Brasil aqui também, que faz parte dessa corrente também, mas o PSD que acaba sendo o grande vitorioso nesse aspecto. Mas o MDB aqui era o partido lá na época da ditadura militar, que fazia ali aquela contrapartida à Arena,
e depois se tornou o PMDB, partido aí de grandes caciques da história do Brasil e que continua sendo um partido de grandes caciques, que também, por exemplo, tem 3 ministérios atualmente no governo Lula. Então, para a gente ver como esses países eles compõem, esses partidos compõem, por exemplo, a base do governo federal. Então, o MDB, vamos ver aqui se ele está com força no Nordeste, que ele sempre teve, ó. Tem aqui a sua força no Nordeste, muita força no Norte. Olha aqui o Pará, o arrastão que o MDB acabou fazendo, hoje governado por Jader Barbalho. Jader Barbalho não, tá? Helder Barbalho, o filho do Jader Barbalho, que sempre foi o grande cacique aí dessa região. Então isso comprova que o MDB governando aqui na região norte, o Pará com grande força, e aí vem espalhado aqui pelo Nordeste e também pelo Centro-Oeste. A gente vê que a liderança do MDB ela está aí ocupando grande parte do país, muito bem distribuída, e a sua grande força se mostrou aqui no estado do Pará, que é governado pelo MDB, né, pelo Helder Barbalho, filho lá do Jader Barbalho, né, político histórico aí do Brasil também. Em terceiro lugar, vem o PSD e o MDB, a gente pode enquadrar eles aí no centro, tá? Já caindo mais para a direita, aparece aqui o PP, tá? Partido Progressista, o partido lá que quem vai se lembrar lá atrás era o famoso PDS, partido aí, o PP, que representando o nome histórico aqui em São Paulo, que as pessoas vão lembrar muito bem, do Paulo Maluf. Então, o PP ele tem aí essa característica. Então, a gente vê que o centrão, né? Agora eles são do centrão, mas eu entendo esses partidos todos como de centro-direita, tá? O PP mais à direita do que o MDB e o PSD, mas ele está aí, também está na base do governo Lula, com um ministério. Então vamos ver como que ele ficou aqui no mapa do Brasil. O PP também muito distribuído, com muita força ali no sul, né? A gente vê menos força no sudeste. Olha no Acre, lá no caso da região norte, em Roraima, em Rondônia, participando bem ali também, e ali bem espalhado pelo nordeste do Brasil, no Mato Grosso, é, muito pouquinho a prefeitura acabou ganhando, mas no Mato Grosso do Sul, em Goiás também com algumas vitórias. Então, a gente vê aí o PP, que foi o quarto colocado, também bem distribuído no Brasil. Já o União Brasil, como eu falei para vocês, ele forma aí alguns partidos que acabaram se unindo para formar esse complexo União Brasil, que tem o PSL, por exemplo, que foi o partido que o ex-presidente Jair Bolsonaro venceu as eleições de, de 2018, né? O União Brasil ele tem aí também uma grande gama de partidos que se juntaram para o formar, entre eles o DEM, e ele também faz parte da base do governo Lula. Ele já eu coloco ele como um partido de também direita, tá? Mais à direita do que o PSD e o MDB. Então, União, a gente vê uma força muito grande na região norte, ali com principalmente ali no Amazonas. Olha a força que ele conseguiu no Mato Grosso, em Goiás. A gente vê ali os estados que têm uma força do agro muito grande. O União Brasil acabou tendo grande destaque, né? O União Brasil, que tem também 3 ministérios no governo Lula, e esses 3 ministérios que ele tem no governo Lula tem um orçamento de mais de 13 bilhões. Então, a gente vê aí também esses partidos acabam tendo uma força na Câmara Federal, acabam tendo ali importantes ministérios no governo federal, e isso acaba desembocando em um resultado positivo nas eleições. Então, União Brasil com 584 prefeituras.
Daqui para frente eu vou mostrar rapidamente, a gente tem o PL, que a gente tem que destacar, partido do Valdemar Costa Neto, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vê que no Nordeste ele não teve, uma grande força, não tem grande força esse discurso do PL. No Nordeste ele acaba não penetrando, porque já é uma esquerda mais radical, com um discurso mais radical. E a direita, mais pragmática, né, o termo que é usado na política, de mais negociações, ela acaba tendo muito mais força na região Nordeste do que o do discurso radical. Ela aparece muito bem o PL ali e no estado do Maranhão, né, aqui no estado do Maranhão ele tem um grande destaque. Uma força muito grande aqui na região Sudeste, o PL vai ter um destaque aqui em Goiás também, no Mato Grosso, também ligado ao agronegócio, e aqui em partes da região Norte também tem grande força o PL, e na região Sul também, pulverizou ali na região Sul e Sudeste o PL com 516 prefeituras, que conseguiu vencer. O principal partido, da esquerda, né, que na verdade é da centro-esquerda, que é o PSB, que hoje caminha muito para o centro, né, com algumas figuras que fazem parte dele, como, por exemplo, o ex-governador de São Paulo, atual vice-presidente, Geraldo Alckmin, que não tem nada de esquerda, né? Então, o PSB, hoje ele é um partido de centro-esquerda, tem aí principalmente a família Campos hoje como seu grande expoente, e ele conseguiu 309 prefeituras, então nesse aspecto ele é o partido da esquerda que hoje tem o maior número de prefeitos, e eu coloco ele, enquadro ele na centro-esquerda. Então, a gente vê aqui que teve no Nordeste, no Ceará, uma vitória muito grande. Em Pernambuco não foi tanto como se esperava, talvez, e ele pulveriza aqui algumas cidades em São Paulo, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, aqui também no Mato Grosso, consegue um resultado interessante também, mas na região norte, aqui praticamente o PSB não aparece, né? Ele se restringe aqui à região Nordeste, algumas cidades na região Sudeste, na região Sul também, e uma pequena força ali também no Centro-Oeste. Aqui, só no Norte, ele aparece aqui no estado do Tocantins. O PSDB, o histórico PSDB, né, ele aparece com 274 aqui no Mato Grosso do Sul, né, local do agro também, muito forte, e aí ele espalha pela região Sudeste, pela região Sul, alguns locais do Nordeste, mas no Norte também ele apresenta um rendimento muito baixo, né, na região Norte. O PT, partido que governa hoje o Brasil, ele praticamente não aparece no Centro-Oeste, tem ali uma pontinha vermelha em Goiás. Ele aparece muito pouco no estado de São Paulo, o que é interessante. No Rio Grande do Sul, ele perdeu muita força, porque ele sempre teve força no Rio Grande do Sul, e é ali na região Nordeste e em Minas Gerais que a gente vai ver mais pintadinho aí de vermelho do PT. Tem lá no Pará, tem no Amazonas também, mas a gente vê que perdeu muita força, recuperou de 2020 e de 2016 principalmente. Então o PT vem aí em uma reconstrução, dependendo dos resultados de 26, pode ser que na próxima eleição ele ainda consiga melhorar um pouquinho mais, mas a gente vê que nas eleições municipais a gente não vê a força do Partido dos Trabalhadores como nas eleições nacionais sempre acontece, tá certo? Então, o grande vitorioso dessas eleições se chama Gilberto Kassab, com o seu PSD, com 887 prefeituras. O atual presidente, o Lula, e o ex-presidente, o Jair Bolsonaro,
Se a gente considerar, o Lula não se engajou muito em campanhas, o Bolsonaro acabou se engajando em algumas campanhas, como em Goiás, como em Fortaleza, em Belo Horizonte, em Goiás, eu digo Goiânia, tá? Então ele se colocou ali muito forte nessas eleições, ele acabou sofrendo alguns revés importantes aí, e que mostra que quando foi eh, combatido e o embate foi com a centro-direita com a direita, o PL acabou perdendo, seu radicalismo acabou perdendo. Então, com essas perdas que o PL teve, né, nesses embates direto com a centro-direita e com a direita, com a derrota do PT e governando apenas uma capital, isso faz com que os discursos, né, eu não considero o discurso nacional do PT extremista, mas o discurso do PL na última eleição foi um discurso extremista. Então, isso mostra que essa polarização, na verdade é a palavra correta, acabou dando lugar a essa política pragmática e que pode fazer com que esses partidos aqui, que possuem uma grande parte das prefeituras do país, se unam e que lancem um candidato. Eu vou clicar aqui para vocês verem quem são esses partidos: PSD, MDB, PP, União Brasil, Republicanos. Olha só, se esses partidos se unirem nas próximas eleições e lançarem o nome de um candidato, por exemplo, Simone Tebet, né? Se eles lançarem o nome de um candidato, isso é difícil de acontecer, mas pode. Então eles lançaram e as prefeituras se engajem nesses candidatos. Então um candidato do Centrão pode vir muito forte nas próximas eleições, tá? Então é esse o resultado que as eleições de 2024 trazem para nós, tá? Uma realidade do Centrão muito mais forte do que imaginava. Então, é a política voltando ao papel principal, deixando um discurso extremista do PL de lado e deixando a esquerda também patinando ali nesse momento, com algumas derrotas que aconteceram nessas eleições. Deixa eu ver, só abrindo aqui para fazer o comparativo da última eleição com a atual para vocês entenderem. Ó. É a variação aqui do PSD, saiu de 654 para 887, ganhou 233 prefeituras. O MDB ganhou 69, o PP ganhou 62 e União Brasil, que não existia, né, na eleição de 2020, é um conglomerado de partidos que passou a existir agora, passa a ter 583. E olha aqui o PL, né, que tinha 345, passa, ganha 516, né? Principalmente por conter ali um grande fundo eleitoral, né? De ser o partido com o maior número de deputados federais do Brasil, isso é importante para ele. A expectativa do PL era de fazer próximo de 800 prefeituras, e é por isso que ela tem um sentimento de derrota. Porque a gente vê aqui, por exemplo, o Republicanos, que saltou 224 prefeituras a mais do que na última eleição, passando para 435. Olha aqui como eu mencionei para vocês o PSB, perdão, ele sai de 252 para 309 e a variação aqui para 57. O PT, ele sai de 183 para 252, ainda conseguiu ganhar 69 prefeituras. Então, os dois grandes derrotados dessa eleição no campo da direita e no campo da esquerda na esquerda, o PSDB, que perdeu 247 prefeituras, e o PDT, que perdeu 163 prefeituras. Então, vou fazer alguns destaques nos shorts aí do canal também, falando sobre principalmente a Prefeitura de São Paulo, o discurso que o Ricardo Nunes fez logo após a sua vitória. Ele demonstra muito isso aqui que nós vimos nos dados e nos números, os partidos de centro saindo
vitoriosos dessa eleição. Então, nos shorts eu vou contar mais alguns detalhes. Teve o caso dos bilhetes, né, do Tarcísio, que não foi desnecessário para para as pretensões dele aí, depois a gente vai falar melhor sobre isso, mas falando do resultado partidário das eleições, é isso, tá certo? Então, esse aqui é o mapa do Brasil partidário. Então, para 2026, muita coisa foi já exposta, o eleitor respondeu aqui. Quero destacar também 31% de abstenção em São Paulo, na cidade de São Paulo, recorde, é muito grande essa abstenção e que cada vez vai crescendo mais nas eleições de São Paulo. Então, uma abstenção de 30% aí é muito grande, tá certo? Então, esse foi o seu programa Três Poderes, raio-x completo das eleições em São Paulo, para você ficar por dentro aí de tudo. Então, forte abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima eleição aqui no programa Três Poderes, que com todos esses detalhes e esse raio-x que a gente traz para vocês. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.